Ele se fala em doce, mas a verdade é que a Páscoa é Jesus na cruz do Calvário. É Jesus morrendo para que a humanidade pudesse ter a oportunidade de ter vida eterna. Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías 53. Do capítulo 1 em diante. Só todo mundo achar. Tem um copo com água, por favor. Isaías 53. Do capítulo 1 em diante. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como um termo broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso, nem em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos a costa para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era o castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, e não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, quando porém sua vida foi entregue como oferta pelo pecado. Ele terá muitos descendentes, terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém? Vamos lá, igreja. Essa narrativa quem conta é o profeta messiânico, o profeta Isaías. O profeta aqui do Antigo Testamento mais fala sobre Jesus, sobre o futuro Messias. Você vai ver que ele é quem profetiza que a Virgem conceberá um filho e colocará o nome dele de Emanuel. Ele que profetiza acerca de muitas profecias a respeito do Messias. E uma delas é essa do capítulo 53. E você pode observar que essa narrativa é um tom poético, né? Como se fosse uma poesia triste. Ele conta o que iria acontecer com Jesus 700 anos depois. E a verdade é que a primeira coisa que eu entendo sobre o texto que eu acabo de ler, que a morte de Jesus na cruz não foi um acaso, não foi algo que aconteceu porque ia acontecer de qualquer jeito, não. Foi Deus que planejou isso para que a gente fosse redimido. Era o plano de Deus, não foi uma obra do acaso. Foi Deus que enviou Jesus para ser moído, para que eu e você pudéssemos ter o direito de vida eterna. E dentro dessa narrativa, do capítulo 53, você vai ver quão profundo é aquilo que Isaías está profetizando. Ele vai falar acerca de um homem que não tinha beleza, um
um homem que as pessoas olhavam, era desprezado, e você vai ver do versículo 1 até o 3, era um homem de quê? Sofredor. E você vai ver que a vida de Jesus teve muito sofrimento. Ele era sim o rei dos reis, mas ele sofria como um homem. Você vai ver que ele sofre por causa dos nossos pecados. Você vai ver que no capítulo, versículo 1 ao 3, ele é um homem de dores. Mas do versículo 3 até o 6, não é só as dores dele que ele carrega, agora vai ser também as nossas dores, as nossas doenças. E você vai ver que ele foi moído por causa de quê? Fala aí, irmão. Da nossa iniquidade e do nosso pecado. E hoje é dia da gente celebrar isso. É dia da gente agradecer a Deus por causa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas hoje estão vendadas e não enxergam aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? O maior benefício da cruz de Cristo não foi me dar um casamento abençoado, não. Não foi me dar riqueza. O maior benefício da cruz de Cristo foi perdoar os meus pecados. E sendo perdoados os meus pecados, agora eu tenho direito à vida eterna. O maior presente de Deus é a vida eterna, irmão. Você vai ver que Pedro vai falar, vocês não sabem que vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos de passagem, irmão. E o que acontece quando o meu corpo cai nessa terra? Será que o sacrifício de Jesus eu vou caber dentro desse sacrifício que eu recebi Jesus, ou meu destino será o inferno? Você lembra da série de ministrações sobre carregar a cruz, como nós devemos também carregar a nossa cruz? O que fala em Mateus 16, 24, no 26? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará em troca da sua alma? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Enquanto o rico estava nessa terra, estava tudo bem, ele tinha tudo, mas quando morre, ele fala: por favor, Abraão, molha só um dedinho para me matar a minha sede. Foi para isso que Cristo veio, para te dar vida eterna e te salvando através de você salvar outras pessoas. E essa foi a missão de Cristo. E sabe o que é lindo nisso? Que é poderoso nisso? E que é triste nisso? Que não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Foi a morte mais brutal que alguém poderia ter. Porque a morte de cruz não era apenas ser pendurado numa cruz, tinha toda uma preparação de sofrimento para aquele que foi acusado, para aquele que foi condenado. Jesus recebeu o quê? 60 chibatadas. Essas chibatadas que ele pegou na costa, a Bíblia diz que rasgou a sua carne. Sabe o que é rasgar a carne? Apareceu o osso. E ele era Deus. E ele é Deus. Aleluia. É por isso que não foi algo do acaso. Ele se entregou voluntariamente para que a gente tenha a vida eterna. Colocaram nele uma coroa de espinho. E ele não tinha pecado algum. E a Bíblia diz que ele não chamou a comitiva de anjos. Ele não invocou o Senhor, Deus meu Pai, não vai agora mata todo mundo, não. O que ele fez? Como ovelha muda. E foi levado para o matador. Por causa de mim e de você. Amém. Glória a Deus. E você vai ver que ele foi crucificado. O que hoje é Babilônia, né, que é o inimigo, ele fala que a parte que é uma doçura na boca. Mas na verdade, pessoal, foi amargo na boca de Jesus. Colocaram vinagre na boca de Jesus. O que canta aquela música, o que o coelhinho da Páscoa traz para mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, na verdade, o que a Páscoa trouxe foi um prego, 2 pregos, 3 pregos para Jesus. E a gente precisa entender isso. Reconhecer quem ele é. E a Bíblia diz no versículo 10: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes e terá vida longa. Entendiam? Jesus morreu, mas
mas ele também ressuscitou. Não, você não está entendendo. Ele morreu para que tivesse muitos descendentes. Mas Isaías também profetizou que ele teria vida longa, ou seja, ele ressuscitaria. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? E Paulo fala que porque Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé tem fundamento, a nossa fé tem vida. Porque você já parou para pensar, todos os fundadores de religião estão o quê? Estão o quê? Aí, estão mortos. Mas o fundador da igreja está vivo e está sentado à direita de Deus. O fundador do espiritismo, Allan Kardec, está morto, mas Jesus está vivo. Aquelas duas irmãs que fundaram o candomblé e a Umbanda, elas estão mortas, mas Jesus está vivo e reina para sempre. Isso é maravilhoso, porque num dia como hoje ele foi até o sepulcro, mas se passou um dia e no domingo pela manhã a Bíblia diz que ao amanhecer a pedra já não estava mais no lugar e ele já não estava mais lá. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina, ele reina, ele reina. Fique de pé. Aleluia. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois que ele ressuscita, ele ainda vai passar 40 dias. Ele ainda vai passar 40 dias ensinando as coisas concernentes ao mundo espiritual. E você vai ver lá em Atos 1, que a Bíblia diz que ele está começando com os seus discípulos, com seus apóstolos, e a Bíblia diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E você vai ver que depois que ele fala isso, a Bíblia diz que ele começa a subir, é a partida dele para o céu. E vai aparecer 2 anjos e vai dizer: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Senhor que vocês viram subir, ele voltará para reinar nesse lugar. Você está entendendo, irmão? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a ti, Senhor. Ele virá e não tardará, para que aqueles que receberam a sua cruz, para que aqueles que receberam a sua graça, venham reinar com ele para todo sempre, de eternidade em eternidade. E a Bíblia diz que quando a gente sobe, a gente vai se casar com ele. É o encontro da noiva com o noivo, é as bodas do Cordeiro. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, toda a dor, não terá mais pranto. Você está entendendo? Então fecha teus olhos, fala com Deus agora. Aleluia. Fala com o Senhor agora. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Nós o que fizemos, comparado, Senhor. Todo louvor e adoração seja garantido pelo jeito, Senhor, do Senhor. Nosso amigo, nosso amigo, nosso pastor, nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus. Agradeça a Ele agora. Enche esse lugar de gratidão a Deus. Porque o que seria de nós, o que seria da nossa vida, se Ele não vai até aquela cruz? O que seria do nosso futuro eterno se não fosse Ele na cruz morrendo pelos nossos pecados? E a Bíblia diz: Ele foi moído, transpassado, e por meio disso hoje você tem paz com Deus, você tem paz com o Senhor. Não é porque você é bom, não é porque você é santo, não é porque você vem para a igreja, não é porque você lê a Bíblia, não. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie perante Ele: eu sou salvo porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Não, é somente, repito, somente por causa de Cristo.
E também lançamos a nossa vida aos pés dessa cruz. Lançamos nessa tarde os nossos pecados aos pés da cruz. Lançamos nessa tarde tudo aquilo que é pecado ainda que nos atrapalha aos pés da cruz. Porque não queremos ter a vida velha, nós queremos viver o novo. E tu és a vida nova. Tu és a vida nova que nós precisamos. Então glória a Deus agora. Por alguns minutos adoro o Senhor. Eu vou passar para a pastora, mas não perca esse momento de adoração. Se lance em adoração agora. Você quer falar em línguas fora? Você quer se prostrar aos pés da cruz, se prostra? Você quer gritar, grita, mas reage contra o bem nesse momento. Fique de pé. Levanta as mãos para o alto. Mais alto que você puder. Por 30 segundos, você vai dar a mais linda salva de palmas para Jesus. Para Ele, a Ele, a glória, a Ele,
Muita alegria, igreja. Nós vamos dar um momento de celebração e depois nós vamos encerrar. Obrigada, Senhor. Aleluia. Por nos trazer até aqui, nos permitirmos passar esses momentos de gratidão e de louvor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Que nunca nos falte o fôlego de vida para estarmos sempre glorificando e exaltando ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que desse lugar tenha saído o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E com o coração grato e contrito, nós temos chegado até os pés da cruz e dado a Ti, Senhor, a maior forma de gratidão que nós poderíamos dar, que é o nosso arrependimento e a confissão dos nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos, somos fracos, necessitamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, em cada novo amanhecer. Por isso, nessa hora, recebe a nossa alegria, os nossos louvores, os nossos salmos e hinos de cânticos, celebrando a vida que Jesus nos entregou. Oh,
Deus.